Glórias a Deus. Aqui quem vos fala é o presbítero Renato da Igreja Brasil para Cristo. Eu vos saúdo com a calorosa paz do Senhor Jesus e quero agradecer a Deus pela oportunidade de aqui estar e também dizer que eu estou muito feliz de fazer parte desse projeto. Agradeço ao ministério, na pessoa da pastora presidente, do pastor Gideon Júnior e também do pastor Arnaud, que é o nosso dirigente aqui da nossa congregação, a quem nós temos muita estima e agradecemos muito pela oportunidade que ele tem nos dado de poder crescer neste ministério. Não só a mim, mas a todos os obreiros da nossa igreja e aos demais irmãos. Deus abençoe a todos vocês que nos ouvem e espero que os irmãos possam nos ajudar a compreender melhor o capítulo 38 do livro de Êxodo, que é o que nós vamos estudar aqui neste momento. E este capítulo aqui, irmãos, ele vai marcar justamente a conclusão da construção do pátio para o tabernáculo. E nós vamos ver que, tendo finalizado a construção do tabernáculo com as suas divisões internas, agora Bezalel dá início à estruturação do pátio do tabernáculo. E no pátio havia apenas duas mobílias, o altar de bronze e a bacia de bronze. O altar ficava à porta de entrada e a bacia ficava entre ele e o tabernáculo. Este altar era a maior mobília de todo o tabernáculo. Ele era quadrado e media 2,20 metros de comprimento, 2,20 de largura e 1,30 metro de altura. Ele era feito de madeira de acácia, todo revestido de bronze. E nos seus dois lados havia 4 argolas para atravessar os varais, que tinham a mesma funcionalidade das argolas vistas na Arca da Aliança, no altar de incenso e também na mesa dos pães da proposição. Segundo os estudiosos, a imagem dos varais atravessando as argolas nesses objetos nos remete ao momento em que o soldado romano perfura o lado de Jesus com a lança, e também nos lembra da profecia lá de Zacarias 12:10, que diz que os judeus olharão para aquele a quem traspassaram e o prantearão como quem pranteia por seu filho único e chorarão por ele como alguém que chora pela morte do seu filho primogênito. Irmãos, o altar era suspenso por um monte de terra que nos lembra o Monte Calvário, onde Cristo foi crucificado. E o altar, portanto, é uma alegoria da cruz. A crucificação no Império Romano era a pena máxima para o criminoso e era algo tão humilhante que os cidadãos romanos, pela lei, não podiam ser crucificados. A morte por crucificação na Bíblia era visto como uma maldição. E lá em Deuteronômio 21, do verso 22 e 23, relata que quando alguém pecava contra a lei, se tornava réu do juízo divino e era pendurado como punição no madeiro e era visto como uma maldição diante de Deus e dos homens. E Paulo, lá em Gálatas capítulo 3, verso 13, diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Pela lei de Moisés, o morto no madeiro não poderia passar a noite ali pendurado. Mas em Roma, os corpos crucificados eram abandonados na cruz até apodrecerem e depois eram jogados no lixo. Já em Jerusalém, depois de mortos, os corpos eram removidos da cruz e queimados em um local chamado de Vale do Filho de Rinom, que, segundo as Escrituras, é uma representação do inferno, porque ali era um local em que o verme nunca deixava de roer as carnes dos cadáveres e o fogo nunca deixava de incinerar a carne dos cadáveres. E era um local também onde havia muito choro e ranger de dente, porque os parentes das vítimas que ali eram jogadas ficavam ali chorando dia e noite, lamentando pela morte dos seus parentes. E um fato interessante é que José de Arimateia não deixou o corpo do Senhor na cruz para o dia seguinte, para cumprir Deuteronômio 21, e também para que cumprisse a profecia de Salmo 16:10, de que o corpo de Cristo jamais veria a corrupção. José de Arimateia vai então ao governador Pôncio Pilatos e pede o corpo de Jesus,
e o envolve em um lençol de linho fino e o coloca em um sepulcro novo em que ninguém ainda havia sido sepultado. E isso foi uma providência de Deus para conservar o corpo de Jesus na morte, para que se cumprisse o que a palavra de Deus havia dito. Agora, o altar aqui era oco, como oco é o abismo do pecado. Ele possuía uma grelha para sustentar a carne do sacrifício e permitir que o sangue e as cinzas caíssem ao solo. O sangue do cordeiro sacrificado era colhido pelo sacerdote e derramado aos pés do altar, da mesma forma que o sangue de Cristo foi derramado aos pés da cruz. Nos 4 cantos desse altar havia 4 chifres pontiagudos, onde o cordeiro era amarrado antes de ser imolado. E na cruz, as mãos e os pés de Cristo, o Cordeiro de Deus, foram cravados com 4 pregos pontiagudos durante a crucificação. O versículo 3 diz que Bezalel fez também os 5 instrumentos de bronze maciço para a manutenção do altar, os caldeirões, as bacias, as pás, os garfos e os braseiros. Esses instrumentos, irmãos, eram usados para cuidar do altar, e acredito que da mesma maneira que eles eram utilizados para esta finalidade, nós hoje, como os instrumentos de Deus, somos chamados a cuidar de anunciar a mensagem da cruz. E um fato interessante é que os 5 maiores instrumentos de Deus para anunciar a mensagem da cruz no Novo Testamento foram justamente o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago e João e Judas. Os 5 utensílios que acompanhavam o altar também podem ser vistos como os 5 dons ministeriais dados por Cristo para a edificação da sua igreja. Quando ele subiu ao alto levando o cativo cativeiro, ele concedeu dons aos homens. E na igreja, ele constituiu uns como apóstolos, outros como profetas, pastores, evangelistas e mestres. Irmãos, no versículo 8, nós somos informados de que Bezalel também fez a pia de bronze e a sua base. Se o altar é símbolo da cruz, a bacia de bronze é o símbolo do batismo nas águas e da ordenança de Cristo em Mateus, do capítulo 28, verso 19, que é o próximo passo na fé para aquele que se rende à mensagem da cruz. Estudiosos dizem que a bacia e a sua base eram totalmente de bronze e que estava sempre cheia de água, e como não possuía medidas específicas, ela representa o homem cujos pecados são incontáveis. Essa bacia servia para a limpeza dos sacerdotes, para que eles lavassem as mãos e pés, para remover as impurezas antes de entrar na tenda, porque os sacerdotes ministravam descalços. E lá em 1 Pedro 3,21, o apóstolo Pedro disse que por uma figura verdadeira, o batismo nos salva, o qual não é o despojamento da imundícia da nossa carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Segundo o teólogo Kevin J. Conner, a água na bacia de bronze apresentava um tom avermelhado semelhante à cor do sangue, e a Bíblia, em João 19,34, relata que quando os soldados feriram o lado de Cristo, imediatamente brotaram dele água e sangue. E lá em 1 João, do capítulo 1, do verso 6 a 8, o apóstolo diz que Jesus é aquele que veio por intermédio da água e do sangue. E assim como a água é o maior solvente natural que existe no mundo, o sangue de Cristo é o nosso maior solvente espiritual no reino dos céus, pois este sangue é o que nos purifica de todos os nossos pecados. E a Bíblia diz lá em 1 João, no capítulo 1, versos 6 e 7, se não me foge da memória, que se nós tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os nossos pecados. Segundo estudiosos, a bacia de bronze foi construída com os espelhos das mulheres que trabalhavam à porta da tenda da congregação. Os espelhos, portanto, são símbolos de vaidade e orgulho, pois foram usados para admirar a beleza do rosto, mas agora foram transformados por Deus em instrumento de purificação. A água da bacia refletia o rosto do sacerdote enquanto se lavava, da mesma forma que só a palavra de Deus transmite o verdadeiro reflexo da nossa verdadeira natureza diante dele. Agora, irmãos,
Depois de construir os dois únicos objetos do pátio, do verso 9 ao 20, Moisés nos anuncia que Bezalel fez o pátio propriamente dito. E toda a extensão do pátio media cerca de 100 côvados de comprimento, por 50 côvados de largura e 5 côvados de altura. E nas medidas atuais seriam 45 metros de extensão, por 22 metros e meio nas suas laterais e 2 metros e 20 da sua altura. Bezalel também fez para cercar o pátio, irmãos, 60 colunas de madeira de acácia e as revestiu todas de bronze. Todas as colunas possuíam uma base de bronze, mas os ganchos e as coroas em cima dos postes eram de prata. Segundo o Flávio Joséfo, por cima dessas estacas haviam cornijas em forma de coroa. As bases dessas estacas eram de bronze dourado e elas tinham longas pontas que eram colocadas para baixo para serem fincadas na terra, semelhantes àquelas que se põem nas extremidades das lanças dos soldados. Ele também diz que havia ali próximo de cada coluna um prego de cobre, sendo que a parte que sobressaía da terra tinha 1 côvado de altura, onde eram amarrados os cabos feitos de pelos de cabra. Para os teólogos cristãos, os pregos de cobre para prender as cordas eram fincados ao chão, até pela metade. E a parte fincada ao solo simboliza a morte e a parte exposta simboliza a ressurreição de Jesus, que ficou 3 dias e 3 noites encoberto no seio da terra. E para cobrir o pátio agora, Bezalel e os artesãos fizeram um longo cortinado de linho fino branco e retorcido, e utilizando os ganchos de prata, irmãos, eles suspenderam a cortina e cobriam toda a extensão do pátio com ela, protegendo seus lados e fundos, de modo que ninguém poderia adentrar o pátio se não fosse por uma porta que lá existia. A frente do pátio do tabernáculo, portanto, ficou posicionada para o lado leste, onde nasce o sol, e de frente para o acampamento da tribo de Judá. E o interessante é que lá em Apocalipse, capítulo 5, verso 5, o evangelista João nos diz que Cristo é o leão da tribo de Judá, e o profeta Malaquias, no capítulo 4, verso 2, diz que ele é o sol da justiça. Irmãos, no pátio só havia uma porta. E lá em João, no capítulo 10, versículo 9, Jesus declara: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, sairá e achará pastagens. Os judeus, ao ouvirem esse discurso maravilhoso, se lembravam da única porta que havia no pátio. Esta porta era o único acesso ao pátio e ninguém poderia entrar no tabernáculo se não fosse por ela. O trajeto do sacerdote ao passar pela porta era do altar de bronze até a Arca da Aliança. Esse trajeto era visto pelos judeus como o caminho da vida. Jesus diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Como no tabernáculo, a arca de Moisés, lá em Gênesis 7,16, só havia uma porta, e aquela porta foi fechada por Deus. E no tabernáculo, como na igreja, Cristo ainda é a porta aberta por Deus, que um dia se fechará, e todos nós devemos nos arrepender e entrar por ela enquanto é tempo. O próprio Cristo diz que a porta é estreita e ela é difícil de passar, né? Mas a porta do pátio lá era uma porta larga, era uma porta que media 8 metros e 80 centímetros de comprimento por 2 metros e 20 de altura. Mas Isaías, lá no capítulo 55, verso 6, diz que nós devemos buscar ao Senhor enquanto ele se deixa achar e invocá-lo enquanto ele está perto. Nós sabemos que a porta da graça ainda está aberta e que todo homem que se arrepende dos seus pecados ainda pode se encontrar com Deus através de Jesus, que é a porta. Mas após o arrebatamento e também em algum período ali da grande tribulação, haverá o tempo em que essa porta se fechar, e aí, para aqueles que não tiverem se arrependido, será tarde demais. Esta porta, irmãos, era na verdade um véu, também chamado de reposteiro. Era bordado nas cores azul, vermelho, roxo e branco. E todo ofertante, quando ele entrava para o pátio, ele se deparava com essas cores sem saber o seu real significado. Mas Deus estava anunciando o seu Filho nas cores da porta.
O azul fala do céu, de onde vem o Salvador do mundo. O vermelho fala do sangue, de onde viria o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A púrpura fala do rei que seria o Salvador do mundo. E o branco fala do homem justo que viria ao mundo para salvar os pecadores de todas as suas injustiças. Acerca de linho fino, então, irmãos, lembrava a pureza e a justiça divina no pátio. E isto era um aviso para que Israel soubesse que, embora a presença de Deus estivesse no meio do arraial, ninguém poderia se aproximar de Deus se não fosse pela porta da graça. O bronze é o metal predominante no pátio. E o pátio era o local do julgamento do pecado e que representava a era da lei. Lá em Romanos 3:20, diz que pela observância da lei, nenhum homem será justificado diante de Deus, porque a lei se limita a dar o pleno conhecimento do pecado. Mas Cristo, vindo, cumpriu todas as ordenanças da lei e nós agora, no tempo da graça, podemos avançar para dentro do santuário pelo novo e vivo caminho que Cristo conquistou com seu sofrimento na cruz do Calvário, nos garantindo acesso a Deus. Então, o pátio do tabernáculo também nas Escrituras, irmãos, era conhecido como os átrios do Senhor. Muitos salmistas e profetas compuseram salmos e poesias lindos para falar do amor do crente pelos átrios do Senhor. Lá no Salmo 100, o salmista proclamava: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, entrai por suas portas com louvor e em seus átrios com ações de graça. No Salmos 84, verso 2, o salmista dizia: a minha alma desfalece pelos átrios do Senhor. Irmãos, e todos nós hoje, nós somos chamados também a participar desta comunhão que havia no pátio, mas também hoje nós podemos avançar e passar pelos atos do Senhor e adentrar para o caminho que Israel, segundo a carne, não podia entrar. Porque nós agora estamos entrando pela fé na cobertura do sangue de Jesus para o santo lugar, para um novo e vivo caminho que o Senhor consagrou para que nós pudéssemos estar na presença dele. Dos versículos 21 até o 31, é a hora da prestação de contas, irmãos, de todos os insumos, de todos os materiais que foram utilizados para a construção do tabernáculo. E o texto nos diz que Moisés mandou que se fizesse a lista que foi preparada pelos levitas, supervisionados pelo sacerdote Itamar, que era filho do sumo sacerdote Arão. Aqui, Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá, segundo o texto, fez tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. E o seu ajudante foi Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. E aqui diz que Aholiabe era gravador, desenhista, e tecia linho fino e fios de lã azul, púrpura e carmesim. E o interessante notar é que durante aquele processo de comunicação, de convocação dos artesãos que nós já estudamos, Deus chama Bezalel e Aholiabe pelo nome. E eu quero dizer para você que Deus te chama e te conhece pelo teu nome. Deus disse de Bezalel: eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E os estudiosos dizem que Bezalel significa a sombra de Deus, ou Deus é a minha proteção. O nome Uri significa luz ou resplendor, e revela que Jesus seria o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, conforme Hebreus 1:3. O nome Ur significa nobre, puro ou livre. Isso nos lembra que Jesus foi ungido para ser o libertador dos cativos. Ele é a verdade, e só o conhecimento da verdade é capaz de libertar o homem, conforme João 8:32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bezalel, irmãos, era também da tribo de Judá, e Judá significa louvor, e Jesus é o leão da tribo de Judá, e somente ele é digno de receber todo louvor e toda adoração. O outro homem envolvido na edificação do tabernáculo foi Aholiabe. Ele era também um homem muito hábil, cheio de sabedoria e de conhecimento, e ele era filho de Aizamaque, da tribo de Dan. E os estudiosos também dizem que Aholiabe significa tabernáculo ou tenda de meu pai.
Jesus é o tabernáculo ou o templo do Pai. Ele é aquele que edifica o tabernáculo, que é a igreja para seu Pai. A igreja torna-se a habitação de Deus no Espírito. E o nome Aizamak, então, significa aquele que apoia ou auxilia, apontando para o ministério do Espírito Santo, que é chamado para ser o nosso apoiador ou nosso ajudador, conforme lá em João 14, 26 e também do capítulo 15, verso 26. Irmãos, Aholiabe era da tribo de Dan, e Dan significa juiz, reportando também a um aspecto do ministério do Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O arquiteto do tabernáculo foi o próprio Deus, mas Moisés, Bezalel, Aholiabe e todos os homens e mulheres sábias de coração foram aqueles obreiros utilizados pelo Senhor com todo o conhecimento e sabedoria para construírem todo o tabernáculo de acordo com o padrão divino. Então o tabernáculo foi construído por homens convocados por Deus, capacitados por Deus, cheios do Espírito Santo de Deus para fazerem a sua obra da mesma forma que Deus chama, consagra e convoca todos os crentes para fazerem parte da igreja, para servirem a Deus como sacerdotes dessa nova aliança. Agora, irmãos, nós chegamos ao momento de prestação de contas, em que Moisés nos informa que todo o ouro gasto no tabernáculo pesava mais de 1.000 quilos, de acordo com a tabela oficial do ciclo do santuário. E foram gastos no tabernáculo 3.430 quilos de prata, de acordo com a tabela oficial, e todo o bronze também gasto na construção do tabernáculo foram 2.425 quilos de bronze. Já com o ouro arrecadado entre o povo, puderam ser feitos o revestimento das armações do tabernáculo, a arca da aliança, o altar de incenso, o candelabro de ouro, a mesa dos pães da presença e seus utensílios. E o texto também nos diz que com a prata também foram feitas as bases para encaixar as paredes do tabernáculo, as 60 coberturas das colunas do pátio, os suportes para os 4 jogos de cortina que cobriam o tabernáculo e as bases das cortinas que sustentavam o véu onde estava a divisão da Arca da Aliança. Com o bronze foram feitos o revestimento das 60 colunas do pátio, o grande altar de bronze e seus utensílios, as bases para as estacas e os pregos que sustentavam as cordas de pelo de cabra. Todo o tabernáculo, irmãos, naquele tempo custou uma fortuna. Os estudiosos dizem que os filhos de Israel doaram tecidos preciosíssimos, madeira preciosíssima, especiarias raras e pedras preciosas, tudo aquilo que foi necessário para construir e embelezar o tabernáculo. Só para que os irmãos tenham ideia, a madeira de acácia era tão rara que ela só podia ser encontrada nas regiões desérticas, às margens do rio Nilo e na vegetação do Monte Sinai, onde Deus havia se encontrado a primeira vez com Moisés, lá no Monte Horebe, que é um local que pertence ao Monte Sinai. E todo o valor gasto na construção do tabernáculo, se fossem contabilizados hoje, segundo alguns matemáticos, chegariam a mais de 5 milhões de reais na cotação atual. Tudo isso, irmãos, demonstra o quanto a presença de Deus era fundamental e valiosa para Israel. Só para se ter a presença de Deus, o povo entendeu que nenhuma riqueza do mundo seria capaz de pagar o preço que ela valia. E vale para nós também hoje. E por isso Israel deu um exemplo de amor e de abnegação, demonstrando ao mundo inteiro o quanto eles amavam a Deus acima de todas as coisas, dando tudo o que fosse necessário para a efetiva construção do glorioso tabernáculo de Deus, que hoje é representado por cada um de nós, que somos o templo de Deus, criado como um edifício para a morada de Deus no Espírito. Irmãos, nós chegamos então ao final do capítulo 38. Eu peço aos irmãos que perdoem aí alguns erros vocálicos e espero que o propósito aqui desta leitura possa ter sido alcançado, que todos os irmãos possam ser edificados na palavra de Deus. E aqui eu agradeço a minha oportunidade, me despedindo dos irmãos com a paz do Senhor,
aguardando os irmãos para que nós possamos fazer a última leitura dessa nossa participação, que é o capítulo 39 do livro de Êxodo. Deus vos abençoe em nome de Jesus.